Olá, eu sou o Luís Val, estou na aldeia de Passos de Vilharigues, no concelho de Vozela, para falar com o professor Pedro Soares. O meu convidado é geógrafo, professor universitário aposentado do IGOT, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. É investigador no Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa. Foi deputado da Assembleia da República, eleito pelo Círculo de Braga, nas 11ª e 13ª legislaturas. Na primeira, entre 2009 e 2011, presidiu a Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas. Na segunda, entre 2015 e 2019, presidiu a Comissão Parlamentar de Ambiente e Desenvolvimento Regional e integrou o grupo de trabalho Acompanhamento da temática da floresta portuguesa e dos incêndios. Interveio diretamente em diversos processos legislativos, como o da Lei dos Baldios ou da Lei de Bases da Habitação. Foi dirigente do Bloco de Esquerda, é ativista político e social, com participação, colaboração e intervenção em vários movimentos sociais, culturais e políticos. É membro da Rede Ecossocialista de Portugal e tem vasta obra publicada em Portugal, assim como em publicações internacionais. É ainda diretor da Gazeta da Beira, revista regional generalista. Olá, professor Pedro Soares. Olá, boa tarde. Muito obrigado por aceitar o meu convite para esta conversa e me receber em sua casa. Com muito gosto. Com toda a certeza, há omissões na apresentação que acabei de fazer. Alguma coisa a reparar ou Não, não? é mais do que suficiente. Obrigado. Professor, estamos numa pequena localidade do concelho de Vozela. Qual a sua ligação com esta comunidade, com este território? Bem, a minha ligação é bastante. Eu resido aqui já há muitos anos, há mais de 15 anos. É evidente que tenho uma mobilidade muito grande, porque enquanto estive no ativo dei aulas na Universidade de Lisboa e, portanto, deslocava-me com muita frequência a Lisboa. Quando estive no Parlamento, durante a semana praticamente estava em Lisboa, mas para mim era uma questão fundamental a ligação à comunidade aqui na aldeia, até porque parte da família está aqui, vive aqui, casei aqui e, portanto, a minha residência efetivamente habitual é aqui. Mas continua num movimento pendular entre o urbano e o rural, entre Lisboa e aqui Vozela, ou não? Eu acho que isso é característica de muitos rurais hoje em dia, é esse movimento pendular entre o urbano e o rural, porque efetivamente continuo a ter ligações à universidade e a Lisboa e a outras atividades e, portanto, isso obriga-me a deslocar com frequência a outras cidades, não só a Lisboa, diga-se, vou com muita frequência ao Porto, a Braga, a outros sítios. O que isso não me impede de ter uma ligação aqui grande à aldeia e à comunidade da aldeia, nomeadamente sou sócio da banda filarmónica, participo nas assembleias, nos eventos. Pertence a este lugar? Sou deste lugar, efetivamente. Muito bem. Estudante de Geografia em Lisboa? Sim, estudei Geografia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e dei aulas, comecei por dar aulas... Onde acabou por ficar? Sim, na Faculdade de Letras, apesar que, a partir de um certo momento, o Departamento de Geografia e Ordenamento do Território autonomizou-se em relação à Faculdade de Letras e criou um instituto próprio, que é agora o IGOT, o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, que continua a ser uma entidade da Universidade de Lisboa, mas com autonomia. Professor, para além de docente, teve outra qualquer atividade profissional? Ou... Claro, eu comecei por ser operário. Eu fui operário desde muito novo, trabalhei como técnico operário na Siderurgia Nacional, por acaso num lugar bastante duro em termos físicos, e acabei a minha licenciatura ainda como trabalhador da siderurgia e só depois de acabar o curso, é que através de um concurso público ingressei na faculdade como docente, como assistente. Enquanto geógrafo e investigador, que temáticas o cativam o seu interesse e o seu investimento? Olha, há duas principais. Uma que teve a ver com uma permanência minha em Inglaterra, onde fiz parte do meu mestrado,
mais concretamente em Durham, uma cidade universitária ao norte de Inglaterra, e que me permitiu acompanhar e perceber melhor um fenómeno que se estava na altura a passar em Portugal, que era a transformação das antigas áreas industriais, de industrialização antiga, não é? Como na margem sul em Portugal, com a siderurgia, com a Algesnave, com a CUF, Quimigal, etc. E a transformação numa nova realidade urbana, portanto, com a ocupação de novos serviços. E isso aconteceu desde muito cedo em Newcastle, precisamente uma grande cidade junto de Durham, e que me permitiu perceber qual é a evolução desse fenómeno de transformação dos territórios de industrialização antiga em novas realidades económicas, sociais e urbanas. E isso acabou por se passar também em Portugal. Repare, com um atraso que é normal haver entre uma distância temporal entre Portugal e outras sociedades, outros territórios mais desenvolvidos, mas o conjunto das atividades de industrialização antiga na margem sul, sobretudo, passaram a deram origem a outro tipo de atividades. Veja o caso da Quimigal CUF, o caso, por exemplo, da Algesnave, que ainda não está resolvido, mas que toda a perspectiva é criar um grande centro urbano no sítio onde era a Algesnave. Parte da siderurgia está também num processo de retirada de resíduos para poder ser urbanizado e, portanto, todo aquele arco ribeirinho à volta de Lisboa, do Tejo, não é? Irá ser no futuro um grande arco ribeirinho urbano que fará a ligação direta com Lisboa, cidade. Daquilo que conheço do seu percurso, a percepção é de uma certa confusão entre a sua atividade docente e de investigador e o ativismo político e social. Onde é que termina um e começa o outro? Eu só me esqueci de falar depois no segundo tema que me parece muito importante. Okay. Muito bem. Que é precisamente o das áreas rurais e das transformações que estão a existir nas áreas rurais. Mas isso podemos falar mais à frente, com certeza, mas esse é um dos outros temas que me interessa bastante também. Onde é que começa? Agora, relativamente à questão que colocou, sabe que, aliás, eu tenho frequentemente discutia isso com colegas meus na universidade, que é se os investigadores universitários, os professores universitários, devem estar assim numa espécie de torre de marfim acima da realidade e que olham cá para baixo para a realidade e se pronunciam sobre ela sem se envolverem nela. Eu não estou de acordo com isso. Eu acho que para nós percebermos a realidade e podermos pronunciar sobre elas, devemos ter ligações muito claras com elas. Aliás, há formas de investigação que implicam precisamente um envolvimento direto nessas realidades, sejam elas comunitárias ou outras quaisquer. E eu sou adepto dessa linha, de uma linha de refletirmos teoricamente sobre os assuntos, sobre os problemas, sobre os fenómenos e depois devemos ter também alguma ligação concreta à prática. Até porque, dizia um velho senhor, que o critério supremo da verdade é a prática. E, portanto, é bom que as nossas ideias sejam confrontadas com a realidade, com a prática, para ver se de facto funcionam ou são apenas ideias mais ou menos... Devaneios, exatamente. Professor, num mundo em convulsão generalizada, como agora experimentamos, caracterizado pela imposição das vontades dos mais fortes, numa perfeita atitude imperialista e com o desprezo de instituições supranacionais e do direito e convenções internacionais, o impacto dos atuais conflitos armados, desde a Ucrânia ao Médio Oriente e mais recentemente à guerra no Irão, teve consequências e reflexos dramáticos a nível global, com um aumento superlativo do preço da energia e dos combustíveis que nos afeta a todos. Recentemente escreveu um pequeno texto, um editorial na revista Gazeta da Beira, sobre esse impacto em particular nos territórios, nas comunidades, nas famílias e nas empresas do interior do país. Quer-me falar um pouco sobre aquilo que considera ser esse impacto? Sim, eu acho que... Bem, é evidente que eu escrevi sobre essa matéria porque a revista que eu sou diretor dirige sobretudo a um público de uma região do interior e, portanto, é frequente nos telejornais, nos jornais de grande divulgação, diários e outros, haver considerações sobre os efeitos da guerra, mas de uma forma genérica
e por vezes considera-se que essa forma genérica é sobretudo as pessoas que vivem nas áreas urbanas, nas grandes áreas urbanas. Não é? E eu comecei a pensar, mas que reflexos concretos é que tem nas populações do interior? Será que é tudo a mesma coisa? Será que não há diferenciação? E eu acho que há diferenciação. Repare, por exemplo, um aspecto que é fulcral, o problema do preço dos combustíveis. Bem, eu quando estou em Lisboa, eu utilizo o metro, utilizo os transportes da Carris, que em princípio não terão aumento de preço e, portanto, tem muita frequência, consegue, de certo modo, resolver as minhas necessidades em termos de mobilidade. Quando eu estou aqui, na aldeia, eu só tenho uma forma de mobilidade, é utilizar o carro privado, não tenho outra forma. Bem, pode-se dizer, já me disseram, bem, mas pode utilizar o autocarro que leva as crianças para a escola. Bem, mas isso não resolve problema nenhum, porque eu posso querer ir ao supermercado, posso querer ir ao posto médico, posso querer ir ao tribunal, sei lá, beber um café. Quer dizer, se não for através da utilização do transporte privado, eu de facto não tenho outra forma de o fazer. E repare que eu aí pago mais, estou a pagar o gasóleo e a gasolina superior a 2 euros, é quase o dobro do que eu pagava. E, portanto, isso tem um impacto enorme em termos da mobilidade das pessoas que vivem aqui no interior. Mas não só, isso depois acaba por ter impacto a todos os níveis. Porque nós não sabemos quanto tempo é que esta crise energética vai durar, se vai durar muito tempo ou não, esperemos que não, mas tudo indica que não vai ser resolvido nos próximos dias. Ora, se esta crise energética continuar, isto afeta, em particular, as empresas do interior, que têm que colocar as suas mercadorias através de transportes rodoviários, porque não há outra forma, praticamente. A velha linha do Voga acabou, portanto, a única forma de transportar mercadorias daqui para os aeroportos ou para os portos de navegação tem que ser através de transporte rodoviário. É evidente que isso aumenta muito os custos, pode pôr em causa, inclusivamente, a viabilidade de algumas empresas. Isso tem impacto ao nível do emprego, tem impacto ao nível da qualidade de vida das pessoas. Portanto, isto são apenas alguns exemplos, mas se nós fôssemos esmiuçando um pouco mais, tem impacto a uma série de níveis. Olha, só mais um exemplo. Nós sabemos, isso está demonstrado em termos estatísticos, que em termos médios, tanto as pensões como os salários das pessoas que vivem nas regiões do interior são inferiores aos das áreas metropolitanas. Em termos médios, não quer dizer que não haja alguns salários mais altos, mas em termos médios. Ora, com o aumento dos preços, aumento da gasolina, aumento do gasóleo, a inflação vai aumentar, isso já está mais que determinado. Ora, esse impacto nas pessoas que têm menores rendimentos vai ser muito superior em relação às pessoas que têm mais rendimentos, são as que vivem nas áreas metropolitanas no litoral. E, portanto, isso tem consequências... duplamente penalizados. Duplamente penalizados, não só porque têm vindo a ser discriminados em termos territoriais ao longo dos anos. Foi o encerramento do balcão da Caixa de Depósitos, foi o encerramento dos CTTs, foi o encerramento do Centro de Saúde, foi, etc. Aqui onde nós vivemos, o encerramento do Tribunal, etc. Sim. E, portanto, agora, com qualquer aumento dos preços, tem um impacto grande junto às famílias que têm menores rendimentos, que são, no caso concreto, em termos médios, pensionistas e trabalhadores aqui das áreas do interior. E, portanto, discorri um pouco sobre isso nesse editorial, porque eu acho que é necessário trazer ao de cima que as medidas que são tomadas, por vezes a nível central, têm impactos diferentes em termos territoriais, nas populações em termos territoriais. Isso leva-me à questão que tinha aqui preparada, que é: as medidas anunciadas pelo Governo são suficientes, são eficazes? Bem, foram tomadas algumas medidas, não vale a pena dizer que não foram tomadas algumas medidas. Agora, parece-me que são muito limitadas. Bem, basta comparar com o que se está a passar em Espanha, não é? Em que as medidas têm impactos completamente diferentes. Aliás, há pessoas que vão comprar combustíveis a Espanha, não é por acaso, não é? Há uma questão que me parece importante, que é a seguinte: o Governo, há dias, subscreveu um pedido com outros países da União Europeia para que a Comissão Europeia taxasse os lucros excessivos das empresas que obtêm lucros excessivos, que neste momento são sobretudo as petrolíferas e a grande distribuição, não é?
sobretudo as grandes petrolíferas, que todos nós sabemos estão a ter ganhos completamente estratosféricos, não é? E, à partida, parece-me uma boa medida, não é? De facto, empresas, portanto, grupos económicos muito fortes que estão a ganhar com esta crise, é natural que contribuam, de algum modo, para que se tomem medidas para aliviar a pressão económica sobre a generalidade da população. Isso parece-me bem. Mas se quisermos refletir um pouco mais profundamente, pensemos o seguinte: bem, mas se essas empresas, tanto petrolíferas como grande distribuição, grandes supermercados, cadeias de supermercados, etc., se estão a ter lucros excessivos, significa o quê? Significa que os preços que estão a ser praticados são preços excessivos, porque senão não havia lucros excessivos. Claro. Acho que isto é lógico, não é? Ora, então o que é necessário fazer? É necessário intervir ao nível dos preços. Porque, bem, eu sei que ainda há pouco tempo no Parlamento surgiram várias propostas, várias recomendações ao Governo, propostas de recomendação ao Governo para que se baixasse o IVA de alguns produtos, não é? Muito bem, baixando o IVA pode baixar ligeiramente o preço. Mas repare que essa baixa ligeira do preço vai ser feita à custa dos nossos impostos, vai ser feita à custa do erário público. Ou seja, na prática, não é? É o erário público que está a subsidiar os preços elevados que estão a ser praticados. Portanto, eu não me ponho contra a possibilidade de haver alguma diminuição do IVA. Agora, não é essa a questão central. A questão central, de facto, é o controle dos preços. Eu sei que isto é uma medida que as correntes ideológicas neoliberais abominam, não é? Controle dos preços. Mas, de facto, quer dizer, é o próprio governo que se considera um governo liberal em termos económicos, não é? Que vai pedir à União Europeia para taxar os lucros excessivos. Bem, então, consequentemente, logicamente, coerentemente, devia pensar, estão a ser praticados preços excessivos, eu vou ter que fazer algum controle, sobretudo nessas áreas. Sim. Áreas dos combustíveis, que pressionam depois o preço de todos os consumos e também da grande distribuição. Como é que justifica a diferença que existe, e já fez referência aqui à vizinha Espanha, quais são as principais diferenças entre a atitude de um Estado e a atitude do outro? Repare, tem havido de facto uma grande diferença não só em relação ao problema dos preços, mas também em relação à própria atitude relativamente à crise que se está a instalar, não é? A guerra no Médio Oriente, as questões relativas à guerra na Palestina, a invasão dos Estados Unidos e de Israel do Irão, todo este conflito que está a decorrer e que está a ter estes impactos. Diga-se isto para brincarmos um bocadinho. Quer dizer, se nós estamos a pagar o gasóleo a 2€ e tal o litro, temos que agradecer ao Sr. Trump, não é? Porque, de facto, ele é o responsável por esta inflação, por este crescimento dos preços. E a atitude da Espanha, do governo espanhol, do primeiro-ministro Sánchez, tem sido bastante diferenciadora relativamente à atitude do governo português. Desde logo, por exemplo, em relação à utilização das bases militares, no caso português, da base das Lajes, no caso espanhol, de várias bases em que há ligação com os Estados Unidos no território espanhol. O primeiro-ministro Sánchez proibiu a utilização dessas bases para o transporte, para a mobilidade de aviões que, de algum modo, fossem intervir no conflito do Médio Oriente. Bem, em relação à base das Lajes, base portuguesa, sabemos qual é a atitude, que é de deixar andar. Bem, os americanos querem utilizar, que utilizem. A Amnistia Internacional, ainda há poucos dias, divulgou um relatório, que teve bastante repercussão até na comunicação social portuguesa, em que acusou claramente o governo português de estar a ferir o direito internacional humanitário, porque chegaram à conclusão, e parece que isso já foi reconhecido pelo próprio governo, que aviões caças F-35 norte-americanos, passaram pela base das Lajes, mas para serem vendidos às Forças Armadas israelitas. Ora, há um embargo ao fornecimento de armas a Israel. Portanto, isto é violação completa do direito internacional humanitário e deste embargo que existia.
Portanto, repare, há atitudes diferentes. E depois, isso tem consequências também ao nível económico, que é o governo espanhol parece que está a entender esta crise energética não como uma coisa que não se possa enfrentar, numa coisa que é inelutável, que tem que ser as pessoas a pagar, a suportá-la, porque é assim, portanto, toma medidas no sentido de controle de preços, dos impostos, etc., enquanto que o governo português tem medidas muito limitadas a esse nível. Isto tem como consequência que o preço dos combustíveis, que depois pressionam tudo, acabem por ser bastante superiores. Para além dessa, regressando a Portugal, para além dessa medida de algum controle sobre os preços, portanto, colocar a questão ou colocar a ação, a montante da questão dos impostos, não é? Para além disso, que outras medidas deveriam estar a ser tomadas por quem governa para minorar ou para, de alguma forma, aliviar esta tremenda crise que estamos a... Eu acho que era necessário olhar, sobretudo, e em primeiro plano, para as famílias com menos capacidade económica, não é? E repare que as famílias com menos capacidade económica, mas hoje em dia, mesmo famílias daquilo que normalmente se chama a classe média, portanto, com rendimentos intermédios, vá lá, acho que sociologicamente talvez seja melhor dizer assim, têm vindo a enfrentar dificuldades acrescidas ao longo dos últimos anos. O caso da crise da habitação é um caso paradigmático, não é? Hoje em dia, para arrendar uma casa ou comprar um apartamento, é um cabo dos trabalhos para uma família que tenha rendimentos intermédios, já não falo dos que têm rendimentos baixos. E, portanto, era preciso tomar medidas nesse sentido, no sentido de aliviar, de facto, essas famílias e de criar condições para que não sofram com uma situação que tudo indica se vai agravar nos próximos tempos. E isso pode ser feito de várias formas, não só em termos salariais, como em termos de apoios concretos, na habitação, na saúde, em várias áreas que é possível ser feito. Aquilo que aconteceu no início deste ano, o tal carrossel de tempestades que assolou, afetou e devastou principalmente a região centro do país, é uma inevitabilidade, um fado, um determinismo ao qual não conseguimos escapar, ou é também o resultado de um abandono, de uma desestruturação, de uma omissão e, por que não, de uma incompetência? Bem, em relação ao carrossel das tempestades, não é líquido, não está absolutamente determinado que ela seja consequência direta das alterações climáticas. Agora, o que nós sabemos, e todos os especialistas têm vindo a pronunciar-se nesse sentido, é que elas são muito mais graves por causa das alterações climáticas, não é? Ou seja, fenómenos extremos sempre houve, com distâncias grandes, algumas dezenas de anos, etc. O que nós estamos a ver agora é que esses fenómenos climáticos atmosféricos extremos são cada vez mais frequentes, portanto com um espaçamento menor e mais graves. Maior intensidade. E acho que foi isso que se passou neste caso do carrossel das tempestades. Agora, o que eu acho que acontece, e isso foi o que se notou como consequência e que as populações sentiram muito, é que um conjunto de infraestruturas não estão preparadas para isto. As pessoas queixaram-se de quê? Queixaram-se de falta de eletricidade, falta de comunicações, falta de água, etc. Não é? Estradas que abateram, redes rodoviárias em determinados concelhos e freguesias que ficaram praticamente todas inutilizadas. Ou seja, há um conjunto de infraestruturas que não estão preparadas para estes novos eventos, para esta nova conjuntura em termos climáticos. E nesse sentido, eu acho que o Governo tem que tomar medidas para que, por exemplo, a quantidade de postes de eletricidade que foram derrubados, não é? Que foi uma imensidão, que bloqueou praticamente o abastecimento de energia elétrica a milhares e milhares de pessoas, tem que ser mais resiliente. Quer dizer, as empresas que são responsáveis pela distribuição da energia elétrica têm que perceber que o investimento para a resiliência, para
resistir precisamente a este novo quadro climático tem que ser superior. E o que nós sabemos é que, quando da privatização da REN, da distribuidora de eletricidade no nosso país, portanto, não foram tomadas medidas no caderno de encargos no sentido de garantir que esse investimento era feito. E o que acontece é que aquilo que devia ter sido feito em termos de investimento foi adiado. Aliás, há artigos de investigadores nessa área muito elucidativos sobre isso. Houve uma espécie de protelamento desse investimento. E isto é a lógica do lucro a determinar esse tipo de decisões. Porque essas empresas optaram por aumentar a distribuição de rendimentos aos acionistas, não é? Em vez de deslocar essas verbas para investimento. E, portanto, o que se passou foi isto. Foi, de facto, um conjunto de infraestruturas que não conseguem enfrentar a situação e acho que é necessário dar passos muito significativos nesse sentido. A percepção que tenho pode ser traduzida para o dito popular: casa arrombada, trancas nas portas. Ou seja, vivemos num país cujo Estado é, por defeito e na sua essência, reativo e não ativo ou proativo. É o que acabamos de dizer, de facto. Com uma navegação à vista, vai reagindo e procurando dar resposta àquilo que vai acontecendo. Não investe o suficiente ou sequer o mínimo em prevenção, e depois, a cada calamidade ou sobressalto, somos sempre assaltados por uma narrativa de espanto e de surpresa. Concorda com esta percepção? Como se justifica? O que é que será necessário alterar? É precisamente aquilo que estivemos a falar, acabamos de falar. Falámos no caso concreto da distribuição de eletricidade, mas podemos falar de outros casos, o problema das comunicações. Chega-se ao ponto de faltar abastecimento de água, quer dizer, houve freguesias, sobretudo na região centro, naquela zona ali de Leiria, Marinha Grande, etc., que ficaram dias sem ter abastecimento de água, por uma razão simples, é que não havia um gerador de eletricidade que permitisse bombear a água, quer dizer, de facto deve haver sistemas de redundância, não é? A todos estes níveis da água, da eletricidade, das comunicações, etc., que prevejam esta possibilidade de haver fenómenos extremos, que é cada vez mais provável, não é? E, portanto, tem que haver sistemas que garantam o fornecimento desses serviços essenciais à população. Repare, mesmo em relação às empresas e às casas de habitação particulares, houve uma destruição brutal, sobretudo telhados, etc. E isso depois teve consequências ao nível económico. As empresas tiveram que parar, as famílias tiveram que fazer investimentos, por vezes nem sempre apoiados, parece que há muito atraso a esse nível, para recuperar as casas. Ou seja, mesmo ao nível da segurança dessas empresas, com certeza elas não estavam preparadas para este tipo de fenómenos. Será que não é possível prepará-las para isto? Eu acho que é. Quer dizer, é questão de, sei lá, por exemplo, um telhado que permite ser resistente até um vento de 100 km/h, passar a ter uma resistência para 150, coisa do género. Portanto, isto é possível, isto tecnicamente é possível. É evidente que isto implica mais investimento, claro, mas depois esse investimento acaba por ter um efeito. E estará a ser feito esse investimento agora que estão a recuperar? Isso é o que nós gostávamos de saber. É uma boa pergunta, não é? É uma boa pergunta, não sabemos. Sabemos que há muita preocupação em relação à questão dos apoios, mas não sabemos se de facto esses apoios estão a vir no sentido de permitir ou de possibilitar essa melhoria. Uma melhoria tanto ao nível das habitações como das próprias empresas. Eu sei, por exemplo, de casos em que houve empresas que tinham a parte superior toda coberta com painéis fotovoltaicos. Voou tudo. Quer dizer, é um prejuízo brutal. Então, será que não tinha valido a pena investir um pouco mais e garantir a segurança desses equipamentos? Claro, claro. De uma forma, ainda a propósito destas calamidades, e pensando de uma forma holística, global, a nível nacional, quais seriam as medidas ou quais seriam os programas que idealmente deveriam existir para conseguirmos isso que o professor acabou de referir, de investir o suficiente para garantir a segurança desses equipamentos e infraestruturas? Sim, repare que o que eu acho é que há uma visão muito imediatista em termos económicos quando se trata de infraestruturas ou de equipamentos desse género.
não é? Procura-se minimizar ao máximo o investimento, a despesa, não percebendo que, ou percebendo, mas negligenciando, que isso depois tem consequências futuras. Eu acho que ao nível da prevenção, e portanto quando se constrói habitações ou quando se constrói equipamentos desse tipo, há normas que estão determinadas, elas têm que ser adaptadas a esta nova realidade. Mas não só, repare que há um problema gravíssimo, aliás vimos isso sobretudo na região mais litoral, ali da zona de Coimbra, Figueira da Foz, mas não só, com o problema das inundações, não é? Das cheias, em que continua a haver construção em leito cheia. Não é? Quando é conhecido, isso está mapeado, todas as áreas que são passíveis de serem inundadas, portanto estão em leito cheia, que devia ser uma regra de ouro, não é? Proibir a construção nessas áreas. Mas aí estamos a falar das autarquias, não é? Dos PDMs claro. E das autorizações. Sim. Não é? Sim, mas repare que para além das autarquias há planos regionais de ordenamento do território, não é? Esses planos regionais deviam determinar imediatamente que esses leitos de cheia não podiam ser ocupados. E, portanto, a partir daí os planos diretos municipais são obrigados a cumprir em última análise, depois é a Câmara que autoriza ou não. É todo o sistema de planeamento, não é, que precisa de ter isto em conta e de não ser negligenciado. Parece-me que existe esta ideia pode ser que não aconteça, vamos lá construir, este sítio é bom, que tem sempre em última instância como objetivo obter dividendos, não é, a curto prazo, acaba por ter um impacto negativo, muito negativo e por vezes até com perda de vidas humanas, que acho que era evitável e que é preciso enfrentar. Quem está mais ligado às questões do ordenamento do território sabe que esta tem sido uma guerra permanente. Que os técnicos desenvolvem, mas depois são confrontados com decisões políticas. Ainda há pouco tempo soubemos, nem sei bem qual foi o desenvolvimento posterior, mas que a Câmara de Coimbra estava a prever a possibilidade de construção em leito cheia. Portanto, quer dizer, depois de tudo isto que aconteceu, quer dizer, é incrível como é que ainda se põe essa hipótese. Isso mesmo. Conhecedor privilegiado dos territórios, assim como conhecedor dos ambientes e processos de decisão legislativa, qual é a sua percepção da situação atual e evolução do território nacional como um todo? Ou, se quiser, do território interior, rural? Bem, são dinâmicas diferentes, não é? Apesar de cada vez mais interligadas. Se quiser, em relação a um fenómeno que eu acho que não tem sido contido e que tem diversas implicações, que é a chamada litoralização do país, não é? Eu acho que é um dos fenómenos mais complexos e que merecia ser enfrentado. Esta litoralização do país, ou seja, uma deslocação cada vez maior das populações para se concentrar em áreas do litoral, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, não só, mas sobretudo aí, sim, provoca não só o despovoamento de cerca de 2/3 do território, não é? Hoje em dia o chamado interior é muito para além daquela faixazinha à volta da fronteira, não é? É cada vez mais próximo. O interior está cada vez mais próximo do litoral, não é? Por incrível que pareça. Não só provoca esse despovoamento, mas inclusivamente provoca uma hiperconcentração da população nessas áreas metropolitanas, o que tem consequências ao nível das infraestruturas, não é? Porque é evidente que se há mais população, tem que haver mais estradas, tem que haver mais casas, tem que haver mais impermeabilização dos solos, tem que haver mais transportes públicos. Portanto, há uma tendência para a concentração do investimento, inclusivamente nessas áreas metropolitanas, que acaba por desproteger todo o resto do território. E, portanto, não há nada que diga que as pessoas têm maior qualidade de vida porque estarem todas amontoadas em pequenas áreas territoriais, não é? Pelo contrário, é evidente que há uma política que me parece que é correta, de que
as áreas urbanas devem ser densificadas, ou seja, não deve haver uma expansão das áreas urbanas para os territórios periféricos. Mas o que se está a passar é que esta concentração da população nas áreas metropolitanas não trata apenas da densificação das áreas centrais, mas sim da expansão para as áreas suburbanas. Este é que é o problema. Temos um país conurbado, não é? Conurbado, exatamente. E portanto, quer dizer que isto faz com que as pessoas que trabalham no centro de Lisboa morem cada vez mais longe do centro de Lisboa, utilizam cada vez mais transportes, muitas vezes transportes privados, particulares, filas imensas na ponte 25 de Abril, e assim sucessivamente, quer dizer, perda de tempo, de vida, não é? Perda de tempo de vida, quer dizer, trabalham 6, 7, 8 horas por dia e depois ainda têm mais 2 horas para ir e vir para o trabalho e que roubam à família. E, portanto, este fenómeno da litoralização é um fenómeno grave, que tem muitas dimensões, mas acho que implicava um trabalho muito forte no sentido de o conter, porque provoca despovoamento e provoca concentração, hiperconcentração com suburbanização. Portanto, é uma hiperconcentração que não trata apenas da densificação das áreas urbanas centrais, mas sim também da suburbanização. Esse processo que temos vindo a assistir e que o professor acabou de descrever nas últimas décadas, de desinvestimento, de desestruturação e de esvaziamento desses territórios interiores a favor dessas zonas mais litorais, é um processo irreversível? Quer dizer, o processo de urbanização é um processo a nível mundial. Certo. Portanto, há uma tendência para que as populações se concentrem em áreas urbanas, não é? Já não é nas pequenas aldeias, não é? Como aqui há 100 anos passava, há 50 anos passava, e portanto há uma tendência para a urbanização, para as pessoas viverem em áreas cada vez mais urbanas. Agora, a questão que se coloca é se essas áreas urbanas têm que ter dimensões estratosféricas ou não. Quer dizer, se não podemos ter cidades médias, não é? Se não podemos ter vilas também médias em que haja qualidade de vida urbana, porque de facto, em termos urbanos, pode-se ter qualidade de vida, tem-se qualidade de vida, tem-se acesso aos serviços, há aquela velha ideia, velha que não é muito velha, mas uma ideia muito interessante que é o ter tudo a 15 minutos. Sim, a cidade dos 15 minutos. A cidade dos 15 minutos, é de uma distância de 15 minutos, portanto isso tem que ser numa área urbana, como é óbvio, mas não pode ser numa área hiperurbana, não pode ser uma coisa tipo Cidade do México que tem 10 milhões de habitantes, quer dizer, isso não dá qualidade de vida, não é? Sim. Portanto, o que me parece é que, havendo esta tendência normal para uma certa urbanização, para uma certa concentração urbana, em termos de planeamento, em termos de política pública de planeamento, devia haver uma orientação no sentido de desenvolver as cidades médias, cidades intermédias, que impedissem ou pelo menos controlassem mais essa litoralização para as áreas metropolitanas e ao mesmo tempo garantissem a vida, não é? Porque não há economia, não há cultura, não há nada disso sem pessoas e, portanto, a vida nas áreas mais do interior. E como é que poderíamos promover esse regresso ou estancar essa sangria em termos de medidas do Estado? O que é que poderia ser feito ao nível desses territórios? Aqui há, sei lá, já há 4, 5 anos fiz um trabalho a propósito dos jovens agricultores, em que houve um conjunto de medidas de apoio à instalação de jovens agricultores e isso, de facto, sobretudo naquele período anterior à pandemia, em que ali naquela altura em que houve a troika, houve uma série de medidas, desemprego, etc., em que houve muita gente jovem que aproveitou essas medidas e que se instalou pequenas produções agrícolas no interior. E isso deu origem a várias reportagens da televisão, nos jornais, a dizer há um regresso ao rural, há um regresso à agricultura, os jovens estão a vir outra vez para a agricultura. Urbano. Isso não é verdade. A quantidade de pessoas que acabaram por aderir a esses projetos, a esses programas de jovens agricultores e que vieram para o interior, é uma quantidade ínfima relativamente àqueles que têm o sentido inverso, portanto, que vão para o litoral e para as áreas urbanas. Portanto, essa ideia de que há um regresso
há um regresso à terra, há um regresso ao rural. Isso não corresponde à realidade. Aliás, podemos falar sobre isso. O que eu acho é que existe uma mudança estrutural no rural que importa analisar e que importa tomar medidas. Agora, falou-me, que medidas é que podem ser tomadas? Precisamente essas. Uma delas era, eu sei que os defensores daquelas teorias muito liberais, que é o mercado determina tudo, o mercado é que decide onde é que se devem localizar as empresas, o mercado é que decide que empresas, que setores se devem apoiar. Eu não estou muito de acordo com isso, pelo contrário, eu acho que deve haver planeamento. Aliás, eu sou uma pessoa do planeamento e, portanto, não posso deixar de defender. Mas não tem nada a ver com um planeamento de cima para baixo, imposto. Não, tem que haver planeamento no sentido ou de acordo com as necessidades dos territórios e das populações. E, portanto, uma das coisas que era preciso era haver planeamento em relação à distribuição do investimento, à distribuição das atividades produtivas, em relação à distribuição dos equipamentos. Eu acho que devia haver políticas públicas nesse sentido. Porque eu estou convencido que muita gente que vive, por exemplo, aqui na região onde nós estamos, e que tem vindo a perder população, mas se tivesse condições para continuar cá, tivesse serviços, escolas, respostas em termos de mercado de trabalho, etc., preferiam ficar cá. Eu sei disso, eu falo com as pessoas dizem-me isso. Eu gostava de ficar cá. E, portanto, o que é preciso é criar essas condições. E é preciso políticas públicas direcionadas nesse sentido. Eu acho que não tem havido. Eu acho que o que tem havido é precisamente essa lógica do mercado. E repara, o mercado quer, sobretudo, tirando exceções, como é óbvio, mas o mercado quer estar junto de grandes concentrações populacionais. Porque, por um lado, absorve a mão de obra resultante dessas concentrações populacionais e, por outro lado, tem mercados muito próximos para vender os seus produtos. Sim. Ora, e, portanto, a tendência natural, vá lá, é para que haja uma grande concentração das atividades económicas nessas áreas urbanas. Ora, como é que se contraria isto? É precisamente criando condições de fornecimento de mão de obra e portanto, de aquisição, não é? De mercado de procura, noutras regiões, noutras áreas. E isso é possível ser feito e devia ser feito. Aqui há alguns anos o Álvaro Domingues escreveu um texto... O geógrafo. Sim. Escreveu um texto a dizer algo do género, mas no sentido contrário. Ou seja, dizia que as cidades de interior, mesmo as capitais de distrito portuguesas, todas elas vivem da função pública. Se retirarmos a função pública, essas cidades desapareceriam. Pronto, isto vem ao encontro... Mas repare, o problema é que isso passa-se também nas grandes áreas metropolitanas. Onde é que há maior concentração de função pública? Em Lisboa. Onde é que o aparelho de Estado está? É em Lisboa. Claro. Quer dizer, portanto, porquê é que em Lisboa... Mas o impacto seria muito maior numa pequena cidade, sei lá, como a Guarda, ou como Vila Real, ou como Bragança, ou Chaves, por exemplo. Claro, mas repare, isso é o que se passa, por exemplo, quando houve a instalação de universidades em cidades do interior, o papel que teve no desenvolvimento dessas cidades. Certo. Não é? E ainda tem? E ainda tem. Claro. Quer dizer, o que seria de Vila Real se não tivesse a UTAD. Sim. O que seria, sei lá, da Beira Interior, da Covilhã, se não tivesse a Beira Interior, etc. Portanto, é evidente que a instalação de serviços deste tipo faz parte do tal planeamento, faz parte da tal objetividade de ter uma estratégia de desenvolvimento também das regiões do interior e não apenas do litoral. Agora, dizer que eu não pôr em causa o meu colega, pelo qual tenho grande apreço, mas é evidente que a permanência de serviços dessas cidades é absolutamente estratégico. Mas no início da nossa conversa o professor começou por referir isso, ou seja, retiram os CTT, Claro. Retiram as finanças, retiram os tribunais. Quer dizer, Portanto, o Estado retira-se, não é? Retira-se os Demite-se serviços. dos seus serviços de proximidade, não é? Claro. Não, e repare, e não sei se lembra, que chegou a uma altura em que inclusive queriam tirar as freguesias. Sim, Quer dizer, sim. a coisa mais próxima do Estado, mais próxima das populações e que garantia os serviços mínimos, coisas mínimas, mesmo essas, foram retiradas. Concentradas. Isso leva-me à seguinte afirmação. O país permanece a ser perspectivado pela capital num plano inclinado e de opostos centro-periferia, urbano-rural. Concorda com esta perspectiva? Eu não seria tão dicotómico. Eu acho que cada vez mais
cada vez mais, por exemplo, em relação ao urbano e ao rural, há permeabilidade, há capilaridade, vá lá, não é? E podemos falar disso. Agora, o fenómeno que existe, que eu referi, é essa litoralização que vai dar origem a uma certa visão dicotómica do país, de facto, não é? Agora, repare que os territórios rurais hoje em dia já não são o que eram, não é? Portanto, essa coisa de dizer que tem que ser assim porque as pessoas querem ir para o urbano, já não querem estar na agricultura, a agricultura acabou e, portanto, têm que ir para o urbano, não há outra hipótese, é inelutável essa questão. Não me parece que isso seja verdade. Quer dizer, é verdade que sem intervenção de políticas públicas isso vai acontecer, não é? Mas podia não acontecer. E eu defendo que não aconteça e devia haver intervenção pública nesse sentido. Porque, repare, se nós olharmos para um território rural, aqui há 50 anos atrás, ou 60 anos atrás, ou 70 anos atrás, de facto era um território que era visto sobretudo como um território de produção agrícola, território rural. A gente olhava, pensava num território rural, para produzir, no Alentejo era produzir trigo, na zona de Bragança para produzir castanha, no Douro para produzir vinho. É assim que a gente via os territórios rurais. Era um território de produção agrícola e nada mais. Ora, com o recuo dessa produção agrícola, do valor dessa produção agrícola, não é? A questão da produção perdeu peso no território rural. E houve outros serviços, outro tipo de atividades que ganharam algum peso, mas eu acho que é insuficiente. Esses territórios passaram a ser encarados também como territórios de lazer, por exemplo, como territórios de conservação ecológica e ambiental, bem, vários serviços. O problema é que a principal atividade económica desses territórios, que de facto há coisa de umas dezenas de anos, umas décadas, era a produção agrícola, não foi substituída por outro tipo de produção, por outro tipo de economia. Quer dizer, não houve alternativa a essa perda de importância da agricultura. E isso deu origem, de facto, a despovoamento, a êxodo rural, deu origem à situação que nós estamos a viver hoje de falta de músculo económico, falta de músculo demográfico nesses territórios. Ora, era preciso criar uma alternativa em termos económicos para esses territórios. Com a falta dessa alternativa, cada vez mais, as pessoas que vivem nos territórios rurais, pelo menos maioritariamente rurais, cada vez mais dedicam-se a atividades nas áreas urbanas. Não é? Hoje há muita gente, no sítio onde estamos, há muita gente que vive aqui. Nós temos, salvo erro, cerca de umas centenas, não chega a 900 eleitores aqui em toda a freguesia. Mas eu tenho a certeza que, daquilo que eu conheço, uma grande parte trabalha em atividades fora aqui da aldeia. Não é? Quando antigamente não era assim. Antigamente trabalhavam aqui, produziam agricultura aqui. Portanto, cada vez mais os territórios rurais estão ligados ao urbano. Sim, alteração do modo de vida. Exatamente, e portanto, isto deu origem aqui. É que mesmo em termos culturais, até na forma de vestir, aqui há umas dezenas de anos, a gente olhava para uma pessoa e percebia se ele era de um território rural ou de um território urbano pela forma de vestir. Hoje certo. Não há essa distinção. Hoje certo. Nós vamos a um café ali numa cidade ou numa vila e as pessoas mais ou menos vestem de forma idêntica, não é? Umas melhor, outras pior, mas de forma idêntica. Portanto, em termos culturais a mesma coisa. Percebia-se em termos culturais, as pessoas que viviam nos territórios rurais tinham uma determinada vivência cultural diferente da vivência cultural das áreas urbanas. Hoje as pessoas que moram aqui, são minhas vizinhas, vão ao cinema, vão ao teatro, vão a atividades culturais, a exposições nas cidades aqui à volta, nas áreas urbanas aqui à volta. Aliás, isto forma aqui uma espécie de um triângulo urbano, não é? Em que circula, em que os centros culturais funcionam, em que as pessoas participam. Portanto, o território rural já não é aquilo que era. Havia uma colega minha que dizia que já não é aquilo que era, mas ainda não se sabe muito bem o que é que vai ser.
E de facto é esse o problema que neste momento existe nos territórios rurais, é que não há uma alternativa económica com consequências em termos culturais, sociais, para as pessoas que vivem nos territórios rurais. A questão que eu tinha colocado e a resposta que me deu reforça ainda mais aquilo que eu tinha em mente quando coloquei essa questão, que é: e como é que o Estado, Lisboa, perspectiva esses territórios? Continua a perspectivá-los como há 50 anos atrás? Repare que sim. Não é a percepção que eu, ou que o professor, ou que os estudos académicos ou isso possam identificar. É como é que o Estado continua a projetar o território rural. Era nesse sentido a pergunta. Basta ver os telejornais. Quando houve um ministro, um secretário de Estado, a falar sobre os territórios do interior, em geral, são medidas para quê? Limpar a floresta, limpar os campos, medidas não sei o quê, relativamente aos apoios para a agricultura. Quer dizer, continuam a encarar os territórios rurais como eles eram há 50 anos. Já não há praticamente nenhuma perspectiva relativamente ao desenvolvimento destes territórios rurais, com a ideia de criar uma alternativa económica. De projeto, de programa a médio e longo prazo. Exatamente. Não há uma estratégia para isso. Sim. Eu acho que isso tem um problema, aliás, Foucault isso, quando referiu que o poder era Lisboa. Não é? De facto, eu acho que há uma centralização desmesurada da decisão política, não é? Que aliás já não se passa no resto da Europa e que tem a ver com a falta de um processo de descentralização e de regionalização. Já lá vamos. Pronto. Já lá vamos. Mas que impede que as populações, que os decisores políticos regionais locais tenham estratégias próprias para o desenvolvimento das suas regiões. É que, sendo o Estado centralista, e acho que estamos de acordo em relação a isso, o tal poder que continua a emanar principalmente a partir da capital, fartam-se de encher a boca com essas medidas que a cada sobressalto, foram os incêndios em 2017, os grandes incêndios. A seguir, houve essas medidas para os territórios afetados, a obrigatoriedade de limpeza dos terrenos. Isso, ainda hoje, pelos vistos, é lei, não é? Mas perdeu aquele fulgor e aquele imediatismo que tinha naqueles momentos imediatos. Sim. Ou seja, portanto, muitos anúncios, muitas parangonas, e depois quando se vai a ver, são apenas soundbites, ou muitos são apenas soundbites que, em termos estratégicos, medidas avulsas, não se traduzem em nada. Que procuram responder a coisas imediatas, a crises imediatas, a aplicação dos apoios comunitários funciona um pouco também nesta lógica. Claro. Pelo menos como é que se combate isto? Como é que se combate este status quo relativamente à estratégia para o tal território? Mas repare que nós temos um Plano Nacional de Ordenamento do Território, chamado PNPOT, Sim. Plano Nacional de Políticas de Ordenamento do Território. Eu gostava de saber quantos governantes é que conhecem esse plano. Exatamente. Gostava de saber, com certeza, se eu lhes perguntar, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, sabe o que é o PNPOT? Devem pensar que eu estou mais ou menos louco, está a brincar comigo, não. O problema é esse, o problema é que nós até temos alguns instrumentos, o problema é que eles não são aplicados. Sim. O problema é que as políticas públicas não são definidas em função desse planeamento. E isto tem uma razão, peço desculpa, mas tem uma razão ideológica, que é considerar que isso do planeamento é uma coisa terrível, que o que tem que funcionar é o mercado. Não é assim. O mercado cria desigualdades, o mercado cria desequilíbrios. E, portanto, nós, como vivemos numa sociedade inteligente, que queremos que seja inteligente, que queremos que queira melhorar as condições de vida, não estamos na pré-história, não estamos em sociedades medievais em que as coisas vão andando. Portanto, temos de tomar medidas no sentido de melhorar as condições de vida, de melhorar as estratégias, de melhorar as condições do território e das populações. Portanto, precisamos de planear, precisamos de intervir.
falar em centralismo ou da força centrífuga do poder em Lisboa, gostava de ouvir a sua opinião sobre este caso, que é recente, a eleição para as CCDRs. Por incrível que pareça, de processo eleitoral não houve nada neste processo. Acabou por ser, uma vez mais, uma pura e evidente manifestação, eu diria paradigmática, do centralismo essencialista do Estado português, com a notícia das negociações partidárias para as nomeações dos candidatos. Isto é, o Estado a impor os seus representantes às regiões e não as regiões a decidirem quem serão os seus representantes. Claro, mas isso só demonstra a falácia que é o chamado processo de descentralização. É uma falácia, porque vem-nos sempre dizer, não, nós andamos a descentralizar, porque agora até há CCDRs, agora até os municípios também podem intervir nesse processo, há as CIMs, as comunidades intermunicipais, etc. Mas, quer dizer, mas o facto é que continua a vir tudo de cima para baixo. Portanto, de facto não há processo de descentralização. Há processo de descentralização quando o poder passa a ser definido a partir de baixo, a partir das regiões. Isso aí há descentralização. O que pode haver agora é desconcentração, não é? Ou seja, há mais atores, mas todos eles nomeados ou definidos ou a partir do centro. Isso tecnicamente chama-se desconcentração. Sim. Portanto, não há descentralização. Descentralização é quando o poder de decisão e respectivas consequências em termos financeiros, orçamentais, etc., é dado às regiões, às populações das regiões. São delegadas. Claro. Falou nas CIMs e eu acho que é mais um exemplo perfeito de ideia ou de projeto que diziam visava a descentralização, mas na verdade não foi mais do que a criação de um patamar intermédio, quase esvaziado de competências e de poderes de decisão para a colocação de autarcas em final de carreira, ou seja, aqueles que estavam impossibilitados de se recandidatarem às suas câmaras municipais. Estarei a exagerar? Quer dizer, na ideia geral não está a exagerar. Agora, é um facto que as CIMs têm algumas competências, têm alguns programas, têm algum dinheiro, podem fazer algumas coisas. Agora, é absolutamente insuficiente porque não definem estratégia política para a região. Porque a CIM é um somatório dos municípios. Das autarquias. Não é uma nova autarquia supramunicipal, não é? É apenas uma espécie de associação de municípios. Faz alguma coisa, gera alguns fundos, consegue aceder a alguns fundos comunitários, portanto, tem alguns programas, tem um diretor executivo, mas depois quem politicamente dirige a CIM são os presidentes de Câmara. Portanto, na realidade, repara, se nós refletirmos sobre isto, em vez de um processo de descentralização, há um processo de concentração. Porquê? Porque é dar mais poderes aos presidentes de Câmara, não é? Sim. Os presidentes de Câmara passam a ter mais poderes quando isso devia ser, esses poderes deviam, todos os poderes que implicavam vários municípios deviam ser supramunicipais, deviam ser uma entidade para além do município. E não é isso que se passa na realidade. Outro exemplo, naquilo que tem sido o processo de descentralização promovido pelos últimos governos, desde a saúde à educação, agora fala-se da descentralização dos apoios sociais, ou seja, a transferência dessa competência para os municípios. Nas últimas semanas foi apresentado publicamente um estudo do ISCTE que levanta um conjunto de reservas sobre essa transferência, pois essa descentralização social pode gerar desigualdades no acesso a apoios sociais, porque não existem indicadores locais de pobreza e exclusão social, porque as diferenças nas capacidades técnicas e financeiras dos municípios geram assimetrias que fazem perigar o princípio de igualdade no acesso a direitos sociais. Professor, estamos ou não perante a demissão do Estado dos seus deveres constitucionais? Esse é que acho que é o grande perigo deste processo de desconcentração e não de descentralização que está a ser feito, que é o Estado central tentar desresponsabilizar-se de determinadas tarefas que devem de facto ter ou um caráter central ou então um caráter regional com capacidade de decisão. E não tenho problema nenhum, aliás há vários exemplos desses, pode ser para fora, até países mais ou menos da dimensão portuguesa ou até menores, no caso da Dinamarca, que é um caso relativamente recente, de haver regionalização do Serviço Nacional de Saúde, quer dizer, a região poder ter hospitais, gerir hospitais, centros de saúde, etc. Mas quer dizer, mas aí passa a ter capacidade de decisão, não é? Passa a ter meios financeiros para o fazer,
condições políticas para o desenvolver. Ora, o que se está a passar neste momento é algumas tarefas, não é, que para o Estado Central são mais incómodas ou criam algumas dificuldades, pura e simplesmente desconcentram-nos para baixo, não é? Passa a expressão. Muitas vezes nem sequer acompanhadas dos meios financeiros, a chamada mochila financeira correspondente. E isso só vai criar dificuldades e disparidades. Porque depois, como aliás é dito nesse estudo do ISCTE, depois as regiões, as autarquias, têm capacidades diferenciadas de enfrentar as dificuldades, de enfrentar os problemas. Uma coisa é, por exemplo, o município de Lisboa, que tem um orçamento de muitos milhões de euros, não é? Ter capacidade para, sei lá, recuperar uma escola, por exemplo, de um momento para o outro, por qualquer motivo, é preciso recuperar uma escola. E o município tem capacidade para o fazer e capacidade de endividamento, inclusive se for necessário. Outra coisa é vir para um pequeno município com 4 ou 5 mil habitantes, que não tem capacidade para o fazer. Claro. E, portanto, então, quando se entra num quadro como o dos apoios sociais, da segurança social, que é um quadro absolutamente estratégico, fundamental para as pessoas, para as famílias, quer dizer, eu acho que é um perigo brutal fazê-lo. Professor, a regionalização seria ou não a verdadeira solução para os atuais históricos desequilíbrios regionais? Eu acho que não é uma mesinha que resolve os problemas todos. Agora, eu acho que é uma condição necessária. Não é suficiente, mas é necessária. Pelas razões que temos vindo já aqui a tocar, né, a abordar. Porque, de facto, uma coisa é os decisores políticos estarem, por exemplo, numa área metropolitana, como o caso de Lisboa, e de vez em quando lembrarem-se que é preciso fazer qualquer coisa em Castelo Branco ou noutra cidade ou noutra região desse género, não é? Outra coisa são as pessoas que vivem na região, que estão na região, que têm responsabilidades políticas, culturais, sociais na região, pensarem, refletirem em conjunto sobre o que é que queremos para esta região, o que é que queremos fazer e como é que vamos fazer e que meios é que temos para o fazer. Ora, eu acho que esse é o processo de descentralização que é necessário, a que se chama normalmente regionalização, ou seja, dar a capacidade aos atores locais, regionais, para decidirem sobre as suas próprias estratégias. É evidente que isto é em articulação com o Estado Central, não pode deixar de ser. Os impostos são recolhidos, por exemplo, pelo Estado Central, não é? Pelos serviços do Estado Central. E, portanto, tem que ser em articulação com as regiões e com o Estado Central que depois a distribuição dos recursos financeiros do Estado é feita. Mas tem que ser em articulação Sim. com as regiões. E hoje não é feito assim. As regiões, por exemplo, na definição do Orçamento de Estado, não têm papel nenhum. Nós vamos à Alemanha. A Alemanha é um país rico e as regiões tomam decisões cada vez mais fortes e impactantes relativamente ao Orçamento Central. Mas isso passa-se noutros países também. E, portanto, eu acho que é, em termos de desenvolvimento, estamos aqui a falar em termos de desenvolvimento, mas se formos falar em termos da própria consolidação da democracia, é absolutamente essencial. Porque é, de facto, aproximar a decisão política das populações. Sim, não é? É responsabilizar cada vez mais os atores políticos, os decisores políticos, perante as suas populações, que estão ali perto, não é? Já não é a pessoa que vive em Porto Alegre que quer responsabilizar um governante que está em Lisboa e que uma vez por ano vai a Porto Alegre. Não, está ali todos os dias. O governo regional, ou a junta regional, ou o presidente da junta regional está ali todos os dias e é responsabilizado e é confrontado. E isso é fundamental. Portanto, o professor defende a regionalização do país? Há muito tempo. Já desde os meus tempos da faculdade que eu defendia isso. E que mapa é que consideram mais conveniente? 5, 7 ou outro? Eu acho que devíamos começar este debate pelo princípio, como é recomendável. E a primeira coisa a definir é: vamos fazer a regionalização. E em que termos é que ela vai ser feita? Com que órgãos? Com que competências? Com que recursos financeiros? Essa era a primeira questão. A seguir, vamos falar do mapa. Porque eu acho que falar do mapa primeiro é inquinar a discussão. Porque é muito difícil chegar a um consenso absoluto sobre o mapa. Sim. Até porque há correntes diversas sobre isso. Desde o tempo
do Orlando Ribeiro, que se defendia, por exemplo, Orlando Ribeiro, o grande geógrafo, que defendia que devia ser por áreas hidrográficas, a regionalização, não é? Na altura tinha algum sentido, tinha muito sentido, aliás, tinha muito sentido serem as áreas hidrográficas, não é? Por exemplo, a área hidrográfica do Tejo, a área hidrográfica do Douro, a área hidrográfica do Sado, a área hidrográfica do Guadiana. São regiões porque, de facto, eram todas alimentadas em termos da produção agrícola, não sei o que dá, tudo ali por aquela... Eram centrais para a existência Claro, daí fazia territórios. sentido. Hoje é diferente, hoje já não é tanto assim, ainda tem alguma importância, mas já não é tanto assim. Hoje tem outros, tem o problema das comunicações, das estradas, dos caminhos de ferro, dos aeroportos, dos serviços, etc. Portanto, querer começar o debate sobre a regionalização pelo telhado, acho que não é boa ideia. Sendo certo que hoje em dia o país já está dividido em regiões. Só que essas regiões não têm poderes políticos, não é? Hoje já temos as chamadas CCDRs, não é? Sim. As chamadas regiões plano, em que temos a região norte, a região centro, a região do Lisboa e Val do Tejo, a região do Alentejo, a região do Algarve, já para não falar das ilhas. Não é? E, portanto, isso já existe. Agora é uma questão de debate político, de debate democrático, de chegar a consensos. Como eu estava a dizer, há várias correntes, essa do Orlando Ribeiro das áreas hidrográficas, mas há outras. Há umas que acham que a região deve ser do Atlântico até à fronteira, portanto deve ser transversal. Há outras que não, que deve ser dividido precisamente interior e litoral. Bem, todos os gostos e todas elas têm algum sentido, têm alguma razão. Agora, eu acho que o principal era tomar a decisão sobre a regionalização. Há poucos dias, e depois dos partidos de esquerda terem regressado a este tema na Assembleia da República, o Ministro dos Assuntos Parlamentares, o Carlos Abreu Amorim, pronunciou-se publicamente sobre o tema e, quando confrontado com a possibilidade da regionalização ser uma solução para a desestruturação e desequilíbrios territoriais do país, afirmou que o Governo está atento, mas que não vai ficar dependente do tema para agir. Agora um parênteses, está a ver, professor, aquilo que eu há um bocado referia, as tais parangongas, ou seja, os anúncios que se vai agir, que se vai fazer. Daí o que é que se retira? Mas disse que a regionalização é um problema transversal a todas as épocas da democracia e que esse problema vai ter que ser discutido dentro das regras constitucionais. Comentários meus. Primeiro, mais uma vez empurrou com a barriga essa discussão para as calendas, ou seja, para um futuro indeterminável. E o segundo, a regionalização permanece, e eles próprios admitem, a ser entendida como um problema. Ou seja, a regionalização é um problema. Pois, é um problema para quem é centralista. Para quem defende a centralização do poder, de facto a regionalização é um problema. Essas pessoas... Então são estes os problemas que nós temos. Essas pessoas abominam a possibilidade de ter que partilhar o poder. Mesmo quando alguns protagonistas, nomeadamente da direita, da extrema-direita, vêm dizer não, porque isso é criar novos cargos, novos taxos, etc. Isso é o papel normal, porque os cargos já existem pessoas nas CCDRs, já existem técnicos nas CCDRs, já são pagos, portanto isso não é um problema, efetivamente. O problema destas pessoas é terem que partilhar poder, é terem que democratizar poder. Esse é que é o problema deles. E isto tem muito a ver com uma tradição que vem do tempo da outra senhora. Vem do tempo do antes do 25 de Abril, do Estado Novo, em que, apesar da Constituição do Estado Novo ter dividido o país em províncias e que deveria dar origem a juntas provinciais, a governos provinciais, é evidente que a ditadura impediu que isso acontecesse. Porque há uma burguesia absolutamente centralista que quer ter o poder todo na mão. E isso ainda se reflete hoje em dia. Sim, e, portanto, hoje a luta, o combate, o debate pela descentralização e pela regionalização é, em primeiro lugar, um debate pela democracia.
o senhor ministro fala que tem que ser feita nos termos constitucionais. Mas há alguma coisa que possa ser feita sem ser nos termos constitucionais? Peço desculpa. Isso é discurso vago, de conversa fiada. Peço desculpa, não quero ofender ninguém, mas é assim mesmo. Sim. Portanto, é evidente que é nos termos constitucionais, e os termos constitucionais é que tem que haver regionalização. Só pode ser. Isto está lá inscrito. Está lá, portanto. Está lá inscrito. Mudando um pouco de tema, temos vindo a assistir a um crescente interesse do capital privado e até de fundos de investimento pelos territórios rurais, numa atitude voraz e predatória que se traduz em inúmeras manifestações, instalações de energia fotovoltaica, explorações mineiras, parques eólicos, assédio à floresta e aos terrenos baldios, eucaliptização, entre outros. Como é que interpreta estas investidas desenfreadas e persistentes cada vez mais sobre os territórios interiores e rurais do nosso país? Olha, isto prende-se um bocadinho com aquilo que eu falava há pouco, de como é que as atividades económicas e como é que o poder político encara os territórios rurais. Normalmente encara-os apenas como espaços de produção, não espaços de vivência, de vida. E mais uma vez, os territórios rurais estão a ser encarados como um espaço de produção. Agora já não é a agricultura, agora é a produção de energia eólica ou outra coisa qualquer. São os recursos. São os recursos. É uma perspectiva extrativista, na prática é uma perspectiva extrativista. A gente sabe o que é que está a passar lá em cima, em Trás-os-Montes, com a questão do lítio e não só. Sim. Por aí. Ora, o que me parece sobre essa questão é que, mais uma vez, e voltando à questão da regionalização, devia haver poderes, havia de haver um poder intermédio que tivesse capacidade de decisão sobre essa matéria. As populações querem mesmo essa perspectiva extrativista, querem mesmo colocar nos seus territórios minerações que vão destruir a paisagem, vão destruir as redes hidrográficas, vão fazer uma série de coisas que põem em causa esses territórios. Essas decisões políticas deviam ser tomadas a esse nível. E não são. Estão a ser tomadas centralmente com uma grande influência dos lobbies. Dos grandes lobbies económicos. A propósito dos terrenos baldios, estamos a assistir a uma procura intensa desses terrenos por parte de fundos de investimento que procuram negociar com os compartes desses baldios o arrendamento por longos períodos a troco de compensações financeiras, por vezes avultadas, mas na maioria das vezes irrisórias. Tudo isto ao abrigo da atual lei dos baldios. Professor, esteve no processo legislativo dessa lei, a 75 de 2017. Eu tenho ouvido várias opiniões contraditórias sobre as motivações, a essência e os objetivos desta lei. Qual é a sua opinião sobre esse processo legislativo e aquilo que o norteou? Bem, em primeiro lugar, devo dizer que li aqui há dias um interessante artigo de um antropólogo chamado Luís Vale sobre a utilização dos baldios por esse tipo de interesses. De facto, por detrás de uma aparência de benfeitoria aos baldios estão interesses económicos muito pronunciados, muito fortes. E, de facto, nós, quando começámos a abordar a questão da lei dos baldios por volta de 2017, portanto, a meio da 13ª legislatura, foi precisamente no sentido de tentar garantir que esses interesses económicos não iam destruir os baldios na sua perspectiva de economia solidária, na sua perspectiva de economia comunal, vá lá, de ancestral, não é? E é evidente que havia uma maioria no Parlamento que era constituída sobretudo pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e pelos Verdes, não é? Que foi preciso articular, que foi preciso congregar para alterar a lei dos baldios anterior a 2017, que abria as portas precisamente a esse tipo de interesses, nomeadamente à possibilidade de destruição do baldio e de entrega do baldio a entidades, autarquias ou a privados. E, portanto, a revisão de 2017, que aliás foi feita com o apoio de um jurista que tem obra publicada sobre os baldios e que teve um papel fundamental a seguir ao Estado Novo na recuperação dos baldios, que é o Dr. António Bica, foi feita precisamente com o apoio jurídico dele,
e, portanto, é inquestionável o objetivo de procurar a preservação dos baldios enquanto definida pela Assembleia de Compartes, não é? Essa revisão veio no sentido de impedir e tornar claro que os baldios pudessem ser juridicamente transacionáveis, portanto, pudessem entrar no comércio jurídico, vendidos ou alugados ou outra coisa qualquer, sempre que a Assembleia de Compartes decidisse gerir ela própria os baldios, isso era determinante, não é? Porque, inclusivamente, com a anterior lei havia uma enorme dificuldade, porque havia cogestão com o ICNF, ou às vezes com as autarquias, e depois quando a Assembleia de Compartes queria recuperar essa capacidade de gestão, tanto a autarquia como o ICNF resistiam e utilizavam coisas mirabolantes para impedir que isso acontecesse, e portanto ficou determinado que a Assembleia de Compartes determinava precisamente o tipo de gestão que tinha, e ao mesmo tempo, entre muitas outras coisas, impedia que houvesse alienação, qualquer tipo de alienação de bens e de território dos baldios. Portanto, quando se diz que a revisão da lei veio permitir não sei o quê, isso não corresponde à realidade. Não, mas aqui a questão é, e desculpa interrompê-lo, mas pelo que está a dizer, estou a perceber que essa tal via verde para a privatização, ou para a privatização dos baldios, não terá sido a de 2017, mas a anterior, a de 93. O que, na minha questão a questão era saber se foi realmente a de 93 ou se foi a de 2017. A 2017 tentou impedir isso. Veio para não, impediu isso. Impediu isso agora. Agora, o que é facto é que eu tenho um exemplo aqui próximo. Ainda um presidente de junta de freguesia, não é desta onde nós estamos, mas aqui ao lado, que me veio dizer que possivelmente iria tomar conta de um baldio. E eu disse, mas tomar conta como? Só se for a Assembleia dos Compartes que decidir, e isso não pode ser assim tomar conta, tem que ser de acordo com determinados pressupostos, etc. Portanto, há uma pressão muito grande, não é, para que de facto a Assembleia de Compartes perca a capacidade de decisão sobre a gestão do baldio. E o que na minha opinião, contraria a lei atual. Certo. Portanto, sempre que isso aconteça, das duas uma, ou é a Assembleia de Compartes que negligencia isso e que diz, bem, mas eu prefiro assim, não cumprindo a lei, e portanto ninguém reclama e a lei não se cumpre, mas avança. Mas então como é que se estabelecem contratos de arrendamento com esses grupos que vêm explorar porque a Assembleia de Compartes o decide, é evidente. Mas não há incumprimento de lei. Não, o arrendamento não é possível. Nem sequer o arrendamento é possível. O que nós podemos fazer nos baldios é concessionar. Concessionar, sim, pronto. Agora, portanto, comércio jurídico não pode haver. Não pode haver comércio jurídico. Está na designação. Se eventualmente isso acontecer, contraria a lei. E agora, pode acontecer, porque se ninguém contesta, avança. Não é? Agora, não é devido à revisão de 2017. A revisão de 2017 foi precisamente no sentido inverso a esse. Muito bem. No seguimento desta questão dos baldios, que considero de importância vital para os territórios e comunidades do interior do nosso país, importa aqui referir o mercado voluntário de carbono. Permanece pouco conhecido e claro para o cidadão comum. Com certeza conhece este mercado. Tem opinião sobre este novo instrumento? Tenho uma opinião, em primeiro lugar, que é evidente que há quem esteja a querer tirar dividendos económicos a partir dos baldios com o mercado do carbono. Por outro lado, eu acho que é contraditório com a ideia que vem desde Paris, desde a COP de Paris, que é a redução das emissões de carbono. Quer dizer, o que na realidade com o mercado de carbono se permite é que haja quem continua a produzir CO2 desde que pague. Claro. Desde que pague. Ou seja, estamos a introduzir só valor claro, portanto, na equação. É evidente. E eu continuo a poluir. E digo mais, neste momento, o fundo relativo a esse mercado de carbono tem muito dinheiro, porque há muita gente a poluir e a pagar. Quando estive na Comissão Parlamentar de Ambiente,
falei muitas vezes com o Ministro do Ambiente da altura e ele referia-me isso, que o fundo de carbono tinha valores muito avultados, eu nunca cheguei a saber quanto, mas tinha valores muito avultados que permitiam fazer muitas políticas públicas. Por exemplo, a questão dos passes rodoviários, tanto em Lisboa como no Porto, não é? São financiados pelo fundo de carbono. Ou seja, isto significa o quê? Significa que há muita gente, muitas empresas a produzirem CO2 acima dos limites e não tendo em conta a redução, os limites da redução que é necessário fazer, pagando. E, portanto, eu tenho as maiores dúvidas sobre a justeza dessa... chamada o objetivo é a neutralidade carbónica, não é? Também, a equação, quer dizer, eu produzo isto, tenho que compensar com um tanto correspondente a isto. Mas no fundo, quer dizer, não há nenhuma vantagem naquilo que serão essas metas de redução dessas emissões, claro. Não é? O que nós precisamos é de reduzir. Pois, não é de neutralidade. Claro, e como se sabe, nem sequer estamos a conseguir chegar às metas de Paris. Exatamente, muito longe disso, não é? Um debate político recente e sob o pretexto de combater a falta de habitação em Portugal foi o decreto-lei que permite a conversão de solos rústicos em solos urbanos e urbanizáveis. Qual é a sua opinião sobre esta iniciativa legislativa? Acho que é um erro. É producente ou não? Produzirá efeitos positivos ou não? Acho que em termos de ordenamento do território, acho que é um erro, porque é aumentar os perímetros urbanos, ou seja, na prática, aumentar a suburbanização, os processos de suburbanização. E acho que o que devia ser feito era a densificação dos perímetros urbanos hoje em dia, que existe hoje em dia, não o seu alargamento. E, portanto, isso o que vai permitir é, de facto, o alargamento dos perímetros urbanos, processo de urbanização, que implica o quê? Implica mais infraestruturas, mais processos de urbanização, mais transportes, mais isto, mais aquilo, mais serviços. Portanto, o Estado vai ficar mais pressionado ainda com esse alargamento dos perímetros urbanos. Por outro lado, eu acho que isso vai tornar algumas pessoas muito ricas. Quer dizer, porque por uma mera medida administrativa, eu que tinha um solo rural que não podia construir, que não tinha muito pouco valor, de repente passa a valer milhões, porque passa a poder construir-se. E, portanto, uma medida administrativa, quer dizer, sem compensação nenhuma praticamente para o Estado, não é? A compensação é irrisória. Portanto, essa é outra medida. Por outro lado, eu acho que o problema da habitação não é esse, sinceramente. Eu acho que o problema da habitação é... para além de tudo o que nós possamos falar sobre controle de rendas, sobre os vistos gold, sobre o investimento estrangeiro no imobiliário, tudo isso que levou ao crescimento dos preços, ao aumento dos preços do imobiliário para valores completamente estratosféricos, há uma contradição brutal neste momento, que é, nós temos muito mais fogos vazios do que famílias. Neste momento, melhor dito, para as famílias que necessitam de habitação, nós temos muito mais fogos vazios do que essas famílias. Portanto, nós temos a possibilidade de, utilizando esses fogos, não é preciso estar a construir mais. Aliás, construir demora tempo. Claro. Demora tempo. Quer dizer, para uma família que precisa de casa para amanhã, ou para depois de amanhã, ou para o ano que vem... Não é daqui a 5 anos. Não é daqui a 5 ou 6 anos. E sabendo que o nosso tecido empresarial está com muita dificuldade em responder à procura de construção. E esse tecido empresarial aposta sobretudo em segmentos altos da construção. Não vai construir bairros sociais, públicos, claro. Não é? Vai construir para os vistos gold e para... Agora já não é vistos gold, mas é para o imobiliário apetecível pelo investimento estrangeiro. Ora, o que eu acho que era necessário fazer era tomar medidas no sentido de conseguir que esses fogos vazios, e são muitos, são dezenas e dezenas de milhares de fogos vazios, venham para o lado da oferta a preços acessíveis. Porque se isso acontecesse, nós, como a oferta ia aumentar, os preços do imobiliário iam baixar. E íamos resolver o problema da crise habitacional que neste momento existe, não é? Porque íamos permitir a acessibilidade à habitação a um conjunto de famílias que no mercado normal não tem qualquer capacidade. E, portanto, eu acho que esse é que é o problema central. E isto está a ser equacionado noutras cidades e noutros países europeus. Europeus e não só. Mesmo o Canadá e por aí fora.
em que o problema das casas vazias, que neste momento não se consegue quantificar, mas tem-se a percepção de que há milhares de casas vazias nas mãos dos fundos imobiliários e de grandes proprietários que utilizam essas casas vazias como meros ativos financeiros, não para cumprir a sua função social de que é fornecer habitação, com rendimento para essas pessoas. Portanto, essa gestão da habitação como ativo financeiro tem que ser enfrentada, e eu acho que há uma forma fundamental que está a ser aplicada nos pontos, que é a fiscalidade. Quer dizer, as pessoas que querem ter, as empresas, os fundos imobiliários que querem ter casas vazias, têm que pagar mais fiscalidade, e isso não está a acontecer. E fiscalidade forte que desincentive essas casas vazias. Compreende-se lá que um país está sempre a falar que o país tem dificuldades económicas. Está sempre a dizer que os recursos do país são limitados. Então, mas nós temos recursos, 700 mil casas no país todo, vazias, grande parte delas em condições de ser habitadas já. Aliás, o próprio governo reconheceu isso há pouco tempo, quando falou daquela questão das heranças, não é? Disse que havia 400 mil casas em condições de ser habitadas imediatamente. 400 mil casas! Grande parte delas, de facto, do litoral. Há um mapa... Onde são necessárias, não é? São necessárias. Há um mapa que demonstra isso. Ora, se existe isso, se existe esse recurso no nosso país, porquê é que esse recurso não é mobilizado? Porquê é que esse recurso é protelado em termos da sua capacidade de oferta de habitação resposta a um problema que... Resposta. Porquê? Eu acho que só há uma razão para isto, é que privilegia-se, de facto, a atividade dos fundos imobiliários e dos grandes proprietários, porque essas entidades consideram que ter a casa fechada mais um ano ou 2 ou 3 não tem problema nenhum, porque depois vai ganhar esse dinheiro com a especulação. Sim. E portanto não tem problemas com inquilinos, nem com despejos, nem com isto, nem com aquilo, e preferem ter as casas fechadas. E isso não pode ser. Professor, o tempo corre célere, mas gostava de o questionar, e em jeito de balanço, sobre a sua participação enquanto deputado da Assembleia da República e, acima de tudo, sobre a sua participação nas comissões parlamentares que presidiu. Isso era um mundo. Isso dava pano para mangas. Uma tese. Uma tese, praticamente. Eu tive participação direta enquanto presidente, tanto na Comissão da Agricultura como na Comissão de Ambiente. Na Comissão da Agricultura 2009, 2011 e depois do Ambiente em 2015, 2019. Sabe que das comissões parlamentares passa o essencial do trabalho do Parlamento. E isso não é visível. Toda a legislação, todo o processo legislativo tem que passar pelas comissões parlamentares, onde as propostas ou os projetos são escalpelizados artigo a artigo, discutidos artigo a artigo, ponderados, confrontados artigo a artigo, em que as entidades que de algum modo se relacionam com essa legislação são chamadas ao Parlamento para se pronunciarem, para discutirem, para apresentar propostas, para apresentar opiniões, em que depois é redigido o projeto já com algum nível de consenso, ou pelo menos um nível maioritário dentro da Comissão, e só depois é que ele sobe ao plenário, e depois na televisão de facto só aparece aqueles 3 minutos, não é? Quando ele sobe ao plenário. Mas entretanto houve meses de trabalho à volta do processo legislativo, e isso é feito nas comissões parlamentares, e eu digo sinceramente que aprendi muito durante esses anos, todo esse processo, e foi muito, muito gratificante em termos precisamente desse conhecimento, desse aprofundamento do conhecimento sobre os processos legislativos. Na prática é como a nossa sociedade se rege, não é? Estava a tratar das regras da nossa sociedade. E agora, houve uma coisa que para mim foi fundamental e que eu acho que foi marcante, é que tanto numa comissão como noutra, nós viramos as comissões posterior. As comissões parlamentares têm uma tendência enorme, precisamente por causa deste trabalho, de se virarem para dentro, de ficarem fechadas, enquistadas, têm salas próprias, não é? A discutir aquelas coisas todas e não saem do Parlamento horas e horas. Aquilo é uma coisa terrível, muito trabalhosa. E uma das medidas que se conseguiu tomar foi, tanto na agricultura como no ambiente, foi
todos os anos tínhamos um plano de visitas de contacto com o exterior. E fizemos-lo de forma muito intensa. E acho que isso foi uma das marcas que eu me orgulho na presidência dessas comissões, foi termos conseguido. Nós íamos fazer reuniões, fizemos reuniões com os agricultores em praticamente todo o país quando era da Comissão de Agricultura. Praticamente com agricultores e como era também das pescas, também fomos aos pescadores. Fizemos reuniões, ouvimos, recolhemos opiniões, vimos o sofrimento, as dificuldades que existia. Os deputados iam ao terreno ver, falar diretamente, sim, às vezes almoçar ou jantar com as pessoas, com os protagonistas. E no ambiente a mesma coisa. Fizemos uma coisa muito importante, que foi uma visita que teve várias fases, várias etapas, a todo o percurso do Tejo, que era um dos rios com maiores problemas que na altura se confrontavam. E acho que isso desencadeou uma série de processos de correção de erros que existia relativamente ao Rio Tejo, e uma delas foi ter chamado para cima da mesa o problema da chamada Convenção de Albufeira, que é a convenção entre Portugal e Espanha, sim, sobre a regulação das redes hidrográficas. Portanto, para além de todo o trabalho que todas as comissões fazem, muito aturado, muito intenso, de acompanhamento, de escalpelização da legislação, nós tivemos mais essa componente que foi a do contacto direto com as populações, que eu acho que foi muito importante. Professor, mas esse trabalho intenso, concentrado e isolado, está imune a pressões, a contágios externos? Os partidos são entidades que vivem na sociedade e que sofrem as pressões da sociedade. E, portanto, porque os grupos parlamentares que emanam dos partidos, não é? Que fazem parte das comissões, cada grupo parlamentar tem uma determinada representação na comissão parlamentar, com certeza que sofre a influência dos interesses que defende, eventualmente pressões de lobbies, devem aparecer também. Eu recordo-me, por exemplo, quando foi uma discussão a seguir aos incêndios de 2017, não é? Houve uma crítica social muito forte relativamente ao problema de eucaliptização, e recordo-me que determinados partidos, nomeadamente os partidos mais à direita, que fizeram um combate muito grande em defesa da eucaliptização, não é? Portanto, é evidente que por trás disso estavam interesses das celulosas, etc. Mas isso é mesmo assim, quer dizer, o Parlamento representa interesses diversos. Muito bem. Professor Pedro Soares, apresenta-me uma playlist para a banda sonora da nossa conversa e deixe-me que lhe diga uma lista muito eclética, de Isabel Silvestre, Chico Buarque ou de Fausto, passando por António Pinho Vargas até Mercedes Sosa. Quer explicar-me as razões desta escolha? Olha, em primeiro lugar, todos eles são autores, são cantores, cantautores, que fazem parte das minhas preferências, não é? Haverá outros, mas estes em particular. Portanto, esse foi um dos critérios. O segundo é que, de algum modo, todos eles falam de territórios rurais ou abordam questões relacionadas com os territórios rurais. E em terceiro lugar, achei que era interessante também apresentar uma playlist que não tivesse só cantores portugueses, que tivesse também estrangeiros. E tenho aqui cantores como o Chico Buarque, brasileiro, sim, como a Mercedes Sosa, argentina, mas também que não fossem apenas cantores, por exemplo, o caso do António Pinho Vargas, que é pianista. E, portanto, este melting point foi de facto a decisão, a escolha. Professor Pedro Soares, uma vez mais, muito obrigado pela disponibilidade, por me receber em sua casa e pela agradável conversa. Muito obrigado. Obrigado eu. Bom trabalho. Terminamos assim mais uma nova conversa rural, sabendo que regressaremos com novos convidados e outros temas. Muito obrigado.